Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à Casa da Prece Chico Xavier, em sua versão virtual, né? Esperamos que em breve a gente possa se ver presencialmente também. O tema da nossa palestra hoje é exatamente sobre a força da mente, né? Como a mente é poderosa, o pensamento positivo é poderoso. E qual foi a inspiração, né? De onde que a gente tirou a ideia de fazer uma palestra sobre esse tema? Bom, a inspiração para essa palestra foi um livro da Egorina Cunha, um livro chamado A Força da Mente. E para quem não sabe, né, quem é a Egorina da Cunha? Gente, se vocês já foram lá na Casa da Prece, ou se já assistiram várias palestras aqui na Casa da Prece, vocês já devem saber que o patrono espiritual da Casa da Prece é o médium mineiro Eurípides Barçanufo, que viveu na cidade de Sacramento, que tinha uma mediunidade fantástica, né? Ele fundou o primeiro colégio espírita do Brasil, né? O Colégio Allan Kardec, né? Ajudou muito na divulgação da doutrina. E a Egorina Cunha era a sobrinha do Eurípides Barçanufo, tá? Se eu não me engano, ela nasceu no ano de 1923 e eu acho que ela desencarnou não faz muito tempo, não. Foi em 2013 que ela desencarnou. Então, a Egorina Cunha é sobrinha do Eurípides Barçanufo, assim como o tio, ela também era espírita, também foi atuante no movimento espírita, publicou vários livros espíritas, e assim como o tio, ela também era médium. E assim, a gente vai falar mais adiante com mais profundidade sobre esse livro, mas basicamente assim, só para já dar um resumo aqui para a gente ter uma noção, é que ela desde criança ela tinha uma doença que ela não podia andar. A gente vai explicar isso melhor mais à frente na palestra, mas ela tinha que ficar na cadeira de rodas e todo mundo achava que não tinha cura nenhuma. E à medida que ela foi estudando o espiritismo na sua juventude, ela começou a acreditar que ela poderia se curar usando o poder da fé, o poder da oração e a força da mente. E sim, na juventude dela, ela conseguiu se curar, ela conseguiu um dia levantar, andar, caminhar. Nós vamos falar sobre esse processo hoje, mas ela conseguiu se curar usando a força da mente. É claro que no final da vida dela, quando ela já estava com uma idade bem mais avançada, nos últimos anos da encarnação dela, ela acabou tendo que voltar para a cadeira de rodas, mas o que importa é que durante a boa parte da vida dela, ela conseguiu andar graças a esse poder de cura. E se a gente for falar sobre a Egorina Cunha, acontece que por acaso, ou melhor, não tanto por acaso, né, porque a gente sabe que não existem coincidências, mas na Casa da Prece Chico Xavier, nós temos um colaborador que teve a oportunidade de conhecer a Egorina Cunha pessoalmente. Né? Eu disse que ela desencarnou em 2013, mas tem um colaborador da Casa da Prece que viajou lá para Sacramento em 2012, um ano antes do desencarne dela, e teve a oportunidade de conhecer ela, de conversar com ela, né? De ouvir ela mesma contando a história. E esse colaborador da Casa Prece, que teve a oportunidade de conhecer a Egorina em pessoa, é o Gustavo, que talvez vocês já conheçam, que já deu palestras aqui na Casa da Prece, né? E que talvez vocês já conheçam daqui, né? Então eu queria agora convidar o Gustavo para nos falar um pouco sobre como que foi esse encontro pessoal com a Egorina. Gustavo? Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, esse encontro, né, foi bastante marcante, especialmente que foi, né, um pouquinho mais de um ano antes, né, do desencarne da Igorina. Essa foto, né, encontro foi no Recanto da Prece, o Centro Espírita em Sacramento, interior de Minas Gerais, onde se realiza lá o culto do Evangelho, às 9 horas da manhã, né, sagrado, desde 1904, salvo engano, né? Então já faz aí, né, anos e anos, né, décadas e décadas em que realizam esse culto, né? A gente foi lá experienciar, né, até essa oportunidade, né, de presenciar esse culto evangelho. E no final, fomos conversar, né, com a Egorina, né, e a Nizinha, que é a irmã dela, né, as duas sobrinhas do Eurípides Barçanufo, né, como elas chamam do titio Eurípides, né, com muito carinho. E ficamos ali no Jardim do Recanto da Prece, conversando, batendo um papo, né? Acho que pouquinhos minutos aqui né, não é o suficiente para descrever esse encontro todo, né, que nos marcou, assim, mas eu podia resumir, né, a Igorina como sendo de uma unidade incrível, esboçando sempre um sorriso mineiro tranquilo, a voz com aquele sotaquezinho mineiro, né, que passa paz, tranquilidade, né? Esse mesmo que vocês estão vendo na foto, né? Bem genuíno, com todo mundo ali, né?
ao longo de toda a reunião até depois. Eu não lembro quanto tempo que a gente passou conversando com ela, mas eu sei que passou muito rápido. E mesmo ela passando página a página, né, de um dos livros dela, Imagens do Além, que é uma coletânea de desenhos que ela fez em desdobramento durante o sono, visitando o nosso lar, né, a colônia espiritual guiada pelo espírito Lúcio. E esses desenhos descrevem com muito detalhamento as características, geografia, arquitetura do que era o nosso lar, a época, né, em que ela teve esses desdobramentos e que forneceu as ilustrações também para o primeiro livro dela com o Chico Xavier, né, contando com a psicografia do André Luiz, o Espírito Lúcio, né, da obra Nosso Lar, que é o livro Cidade no Além. Né, acho que, salvo engano, é de 1999, esse aqui da década de 90. E também os desenhos dela deu base para a cenografia do filme Nosso Lar, que saiu nos cinemas, né, acho que tem na Netflix, no streaming aí, hoje em dia, né, bem acessível, que ficou bem famoso e ajudou a difundir, né, essa obra, né, e a doutrina espírita também como um todo. E eu lembro que uma coisa que marcou muito foi a naturalidade com que ela descrevia os desenhos, né, que são características surpreendentes, né? Não sei, quem já teve oportunidade de manusear esses livros e folhear ali os desenhos, em que ela também descreve a atividade espiritual da colônia, né, Nosso Lar, com muito detalhe, para ela descrever como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? Mesmo sendo algo extraordinário, né? Bem incrível. Também lembro que ela contou uma história, uma crônica, né, um causo, né, de quando ela havia começado a fazer os desenhos, né, mas ela achava que não estava muito bom, que não estava conseguindo refletir direito o que ela estava experienciando, né, no nosso lar. Inclusive no livro, né, ela faz algumas ressalvas sobre isso. Então ela guardou, né, engavetou alguns dos desenhos que ela já tinha começado, e não falou para ninguém. Até que uma vez o Chico foi visitá-la em Sacramento, e quando encontrou com ela, falou: "Ih, minha irmã, tudo bem? Como estão os desenhos?" Aí ela, com aquele jeitinho, né? "Uai, mas que desenhos, Chicos?" Ele: aqueles que você tem feito durante o sono." Aí, né, ela saindo da pinta, né, mineiro ali, né, não queria falar pro Chico, tinha engavetado, falou que estava indo bem, né? E assim, né, foi um toque, né, provavelmente da espiritualidade por Chico, para que ela terminasse, né, os desenhos, né, essa obra incrível, e posteriormente, né, a obra incrível que é a Cidade no Além, e depois nessa coletânea de desenhos que é Imagens do Além, né. E curioso, né, é que nesse encontro tranquilo, que foi uma conversa num jardim, né, no interior de Minas Gerais, e uma tarde como qualquer outra, a gente quase esquece que a gente estava, né, no Recanto da Prece, e que estávamos lá com a Egorina Cunha, né, um espírito tão lindo, que nos ensinou, né, e ainda nos ensina com todas as suas obras sobre os pilares do cristianismo, né, a doutrina espírita, mas sobretudo, né, o que é ser cristão, né, pela obra dela, né, ainda encarnada aqui na Terra, e claro, tenho certeza aí com seu desencarne também. E para mim, especialmente, naquela tarde, ela me presenteou com uma pequena dedicatória que ela fez no Evangelho segundo o Espiritismo, esse que inclusive está na foto, né, e que tem comigo aqui até hoje, que diz: "Ao abnegado Gustavo", me fazendo sempre, né, lembrar de tentar exercer sempre a abnegação, não minha, né, porque eu tenho certeza que ainda me falta muito, foram, claro, gentilezas, né, da Igorina, como sempre, mas sim a abnegação dela, né, que ao longo da encarnação toda, né, demonstrou perseverança e fé de uma forma máxima, né, muita fé, né, como o Estevão vai falar daqui a pouquinho com vocês, que foi sempre constante e consistente. Então, para finalizar, e a gente ter uma pequena ideia da humildade da Igorina, fica uma resposta que ela deu para uma entrevista a uma revista espírita sobre o sentimento de ter nascido na mesma família de Eurípides Barçanufo, em que ela respondeu que é uma alegria muito grande em ser sobrinha do Eurípides Barçanufo quanto à parentela material, porque a espiritual ainda não mereço. Então, esse é um pouquinho de Egorina Cunha, e o Estevão vai seguir aí contando um pouquinho mais sobre ela com vocês agora. Maravilhoso. Muito obrigado, Gustavo. Muito legal a gente ter esse depoimento. Então, gente, fazendo aqui um breve resumo, né? Ela vai contando a história da vida dela no livro A Força da Mente, né? Foi falado aqui no chat que esses livros da Egorina Cunha,
eles estão disponíveis na biblioteca da Casa da Prece Chico Xavier, né? Vocês podem pegar emprestado, de graça, ler, depois é só devolver para os próximos colegas poderem ler também, né? Então, quando a Egorina Cunha tinha apenas 1 ano de idade, ela desenvolveu paralisia infantil. Então, ela nem chegou a ter tempo direito de aprender a andar, né? Ela não sabia andar porque ela teve paralisia infantil tão cedo. Os médicos acabaram diagnosticando como poliomielite. Gente, desculpa que medicina não é muito minha área, mas por causa disso ela teve de usar cadeira de rodas durante toda a sua infância, parte da sua juventude, e muitos médicos achavam que não tinha cura, que não tinha jeito e que ela ia passar a vida inteira na cadeira de rodas. Mas, como a gente disse, ela passou a estudar o espiritismo e ela passou a desenvolver a mediunidade dela e passou a receber conselhos dos amigos espirituais. E com a força da mente, ela conseguiu alcançar a cura durante a juventude dela e passou a andar. Mais à frente nós vamos explicar as técnicas que ela usou. Né? E aí a gente já falou que apenas no final da sua encarnação, a gente vê que na foto que a gente mostrou, ela já estava de cadeira de rodas. Né? E aí, só para pegar algumas palavras da própria Egorina Cunha, né? Ela diz que ela estava imobilizada pela paralisia, presa a uma cadeira ou uma cama, e ela diz: com a vontade de vencer as dificuldades e confiante em Deus, comecei a sentir a presença de benfeitores espirituais junto a mim, ganhando a convicção de que, com o auxílio deles, haveria de encontrar solução. Adquiri a certeza de que o pensamento é força criadora e que essa força, pela vontade de Deus, com o apoio dos amigos espirituais, poderia dar vida à minha perna paralítica e poderia andar. Depois de longos anos de esforço para pôr em prática os exercícios físicos e mentais, nós vamos falar mais adiante o que foram esses exercícios, né? Esses exercícios recomendados pelos próprios espíritos que me ajudavam, alcancei minha mocidade andando, né? Andando mesmo. É interessante que em outra passagem, não está aqui, mas tem uma outra passagem que ela diz que a doença dela é kármica, que ela deve ter feito alguma coisa na vida passada. E aí ela fala assim, se é o espírito que cria a doença, então o espírito também pode criar a cura, né? Porque a doença também vem do espírito, né? Por que a cura não pode vir? Então, gente, essas ilustrações que eu vou mostrar agora, essas ilustrações em preto e branco, são do próprio livro, tá? Estão lá no livro A Força da Mente. Então, a gente poderia dizer que ela chegou a fazer algo, eu não sei se ela chegou a usar essa expressão, mas que nós poderíamos chamar de técnicas de visualização. Eu acho que ela chama de exercícios mentais ou exercícios espirituais. Mas eu acho que eu chamaria assim de técnica de visualização porque ela visualizava ela andando. Embora ela fosse cadeirante, ela imaginava, usava o poder ativo da imaginação e ela imaginava como que seria andar, né? Então ela diz assim, né? Fazia os meus exercícios espirituais, executando mentalmente os movimentos da perna. Então ela imaginando como é que seria se essa minha perna se mexesse. Vocês vão ver que foi um longo processo, tá? Que demorou anos, mas assim, todo dia ela ia imaginando como é que seria se eu movesse essa perna, como é que seria se eu andasse. Só que ela não sabia andar, porque ela teve a paralisia infantil muito jovem, quando ela era ainda bebê, né? E aí ela escreve, um dia, no entanto, aflorou minha mente a seguinte indagação, né? Que ela não sabia andar. Vindo em seguida a resposta, né? Veio uma voz dos amigos espirituais que responderam: você não sabe andar? Pois observe sua irmã em seu andar. Quando ela passar por você, sinta que é você quem está andando, quem está mudando os passos. E assim, um dia, você poderá andar. E aí ela conta, depois de muito esforço e perseverança, consegui gravar mentalmente os movimentos das pernas da minha irmã. Então, o que ela fazia? Quando ela via a irmã dela andando, ela olhava para as pernas da irmã dela se mexendo e ela imaginava que era ela. Mas veja que essa é uma imaginação ativa. Ela imaginava assim, como que seria a sensação de andar? Como seria a sensação de estar andando descalço na grama, de sentir a grama nos pés? Para que a imaginação não é só uma idealização, é um pensamento que vem junto com o sentimento, né? Qual é o sentimento de estar curado? Qual é o sentimento de poder andar, de poder correr, né? E ela ia cultivando esse pensamento, essa imaginação, todo dia com muita perseverança. Mas eu chamo a atenção que ela mesma falou, não são só exercícios espirituais, ela também fazia exercícios físicos, tá, gente? Então nós não estamos de forma nenhuma dizendo que
a cura é só você usar o poder da mente que você vai se curar. Não, a gente também precisa da ajuda da medicina terrestre. Então, ela não rejeitou de forma alguma a medicina. Pelo contrário, o que ela fez foi uma união entre o poder espiritual, né, o conhecimento da doutrina, a oração, fé, com o conhecimento científico da medicina terrestre. Tanto que ela mesma diz, meus exercícios físicos e mentais. Ela não fazia só exercícios mentais. Ela também fazia exercícios físicos recomendados por médicos profissionais. Então, é a medicina profissional aliada ao conhecimento da doutrina espírita. Então, à medida que ela foi, né, recuperando a sensação da perna, o movimento da perna, ela é fazendo exercícios físicos todos os dias. Então, assim, é uma cura espiritual aliada a uma cura física. A gente não pode ignorar a cura física, né? Então, isso até lembra, né, aquela frase do Evangelho segundo o Espiritismo: ajuda-te, o céu te ajudará. Não adianta só você rezar pela cura se você não faz absolutamente nada para alcançar a cura, né? Você tem que botar em prática. E eu gostaria de lembrar, gente, que, na verdade, a medicina terrestre, sabe? A medicina científica, mesmo que seja uma medicina materialista, a medicina ela já foi obrigada a aceitar o efeito da mente sobre o corpo. E a gente tem vários exemplos, assim, a ciência já comprovou, já está cientificamente comprovado que o estresse, que sentimentos negativos podem gerar doenças, né? E eu acho que se a gente for falar sobre o poder de curar da mente, a gente tem que lembrar que a ciência ela reconhece o efeito placebo, né? Então, toda vez que a indústria farmacêutica vai testar um novo remédio, o que eles fazem? Eles têm lá um grupo de pessoas que vão receber aquele remédio como um teste, como uma experiência para ver se funciona, e aí tem um grupo de controle, são pessoas que recebem um placebo, né? Que é uma pílulazinha, sei lá, com farinha, né? Que não serviria para nada, mas as pessoas não sabem. Você não sabe se você recebeu o placebo ou o remédio. Né? E aí o que acontece? Já está cientificamente comprovado. Muitas pessoas que recebem o placebo são curadas. Né? Falam para você, ó, toma isso aqui que vai te curar. É a pessoa que estava sentindo uma dor, ela é curada. E aí eu pergunto, gente, você realmente acha que é o placebo que cura a pessoa? Embora a gente diga efeito placebo, é evidente que uma pílula com farinha dentro é incapaz de curar. Não é o placebo em si que te cura. É porque você não sabe que é um placebo. E aí falam para você que é um remédio. O fato de você acreditar que aquilo é um remédio faz você ser curado. Né? E isso a ciência aceita assim abertamente. A única explicação para o efeito placebo é que aquilo que uma pessoa acredita está gerando uma cura. Né? Muito interessante que isso pode ser comprovado. Então, gente, também é importante lembrar que nessa busca da força do pensamento, não adianta a gente ser imediatista. Tá? A cura dela não foi imediata. Quando a gente fala força da mente, a gente não está falando, se você imaginar uma coisa boa uma só vez, vai dar tudo certo, né? Tudo vai mudar na hora. Não é assim. A força da mente, ela vem de uma prática diária, né? É um hábito diário. A gente vê que todo dia ela imaginava que ela estava andando, todo dia ela orava, todo dia ela fazia exercícios físicos. Então, a força da mente não é simplesmente que a imaginação vira realidade, mas é uma imaginação ativa, persistente, todos os dias, aliadas à fé, à determinação, à disciplina, né, à certeza. Então, nas palavras da própria Gorina, ela diz que ela alcançou a vitória tão somente com a minha fé em Deus e minha disposição inabalável e perseverante de vencer. E ela venceu, e ela chegou a levantar e sair da cadeira de rodas e andar durante boa parte da vida dela, tanto que aqui nós temos uma foto dela em pé com o Chico Xavier. Né? Vocês estão vendo aqui a Egorina à direita, do lado do Chico, do nosso querido Chico Xavier, e vocês estão vendo que ela está em pé. E a Egorina continua: nossa mente, acionada pela nossa fé e o desejo consciente e persistente de vencer, é capaz de regenerar e curar qualquer parte do nosso corpo, e não apenas uma perna paralítica. Né? Então ela fala de uma disposição inabalável, ou seja, você não pode se abalar, porque assim, como a cura ela demora, pode ter dias que parece que não está funcionando, pode ter dias que parece que seus pensamentos não estão se tornando realidade, ou que você não está conseguindo alcançar aquela cura, porque as circunstâncias que você vê ao seu redor parecem dizer que não está acontecendo nada, ou que não está dando certo. Mas em momento algum ela perdeu a fé, em momento algum ela falou assim,
isso não está funcionando, não está dando certo. Ela continua, né, persistente, acreditando que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Então também não adianta eu ter pensamento positivo e 1 minuto depois ficar me perguntando, ai, mas será que vai dar certo? E se não der certo? E se der errado, né? Aí eu estou atrapalhando. Aí eu estou misturando, né? Eu estou misturando fé com dúvida. Aí não tem como dar certo. Tem que ter essa persistência. Então, gente, basicamente o que nós estamos querendo dizer aqui é que a mente humana é muito poderosa. O pensamento tem poder, o pensamento humano é muito mais poderoso do que a gente poderia conceber. Tem gente que acha que a imaginação não é nada. Quando uma pessoa quer dizer que algo não existe, ela fala, isso aí é imaginário, como se o imaginário não existisse. Mas embora o imaginário pareça ser algo só na nossa mente, a nossa mente acaba afetando o mundo real. Então, de certa forma, a imaginação existe. Ela existe na nossa mente. Mas com força e determinação, ela acaba se manifestando no plano material. Então, né, a imaginação não é essa coisa assim que as pessoas acham que o pensamento não tem importância nenhuma, que eu posso pensar o que eu quiser. E não é assim que acontece. Então vamos ver o que o Emmanuel diz, né? Pela psicografia do Chico, no livro Roteiro, o Emmanuel ele diz: o poder mental reside na base de todos os fenômenos e circunstâncias de nossas experiências, isoladas ou coletivas. A mente é manancial vivo de energias criadoras. O pensamento é substância, coisa mensurável. A imaginação não é um país de névoa, de criações vagas e incertas. É fonte de vitalidade, energia, movimento. O idealismo operante, a fé construtiva, o sonho que age são os pilares de todas as realizações. Vale ressaltar também, gente, quando a gente fala o poder da mente, o poder do pensamento, isso não é uma superstição, tá? Não é uma crendice popular do tipo, se você bater palma 3 vezes, você vai se curar. Não tem nada a ver com isso. A doutrina espírita, ela vai muito além de simplesmente falar no poder da cura, né, ou alguma coisa assim. Muito além de falar que existe essa força da mente, o Espiritismo explica, a doutrina espírita tem uma explicação para isso. Né? E na doutrina espírita, o poder da mente é explicado pela lei de causa e efeito. É ação e reação. Então, como que isso acontece? A chave para a gente entender esse poder da mente e como que a mente, que é algo imaterial, pode afetar a matéria, inclusive o corpo, que é material, a chave para entender isso é o fluido cósmico universal. Então, em várias obras espíritas, nós vamos ver que o fluido cósmico universal sofre influência direta do pensamento. Mas não é um pensamento qualquer, é um pensamento guiado pela vontade, tá? Então, vamos lá. Deus criou o fluido cósmico universal, Deus também criou o espírito, tá? E o fluido cósmico universal, como qualquer substância, ele tem as suas propriedades, as suas qualidades. E a gente aprende na doutrina que uma das qualidades do fluido cósmico universal é que ele é afetado, ele reage diante de um pensamento forte, um pensamento direcionado, um pensamento com vontade, um pensamento com fé. Tá? Então, o pensamento não é neutro. Essa vontade, ela é capaz de moldar, de assimilar, de reorganizar o fluido cósmico universal. Lembrando que o perispírito também é feito de fluidos. Então, o pensamento afeta o fluido cósmico universal. E os fluidos, por sua vez, são capazes de afetar o corpo. Né? Eu poderia falar de outra maneira. Eu poderia dizer que o espírito é capaz de afetar o perispírito. E o perispírito, por sua vez, afeta o corpo. Então, a mente material consegue sim afetar o mundo material por intermédio desses fluidos. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, o Allan Kardec está falando lá do fluido cósmico universal, e ele diz: esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o do som. Então, olha só que interessante a comparação do Kardec. O Kardec está dizendo que da mesma forma que o ar é o veículo do som e que o som se propaga pelo ar, da mesma forma, o fluido cósmico universal é o veículo do pensamento. Né? O pensamento ele se propaga através do fluido cósmico universal. Por isso que o pensamento com força, com emoção, com vontade, pode alterar os fluidos. E aí no livro A Gênese, o Allan Kardec diz o seguinte: como o perispírito dos encarnados é de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade,
como uma esponja se embebe de um líquido. Ou seja, é claro que esses fluidos afetam o perispírito, porque o perispírito é fluídico, né? Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, reage sobre o organismo material. É o que a gente falou. O pensamento afeta os fluidos e os fluidos conseguem afetar o organismo material. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Olha aí o poder da cura. Mas, se são maus, a impressão é penosa, ou seja, se são pensamentos negativos, um pensamento de raiva, de rancor, de ódio, de mágoa, nesse caso, o Allan Kardec diz que essa é a causa de certas enfermidades. E, gente, não é só o Kardec que fala isso na literatura espírita, tem muito livro espírita sobre esse assunto. Então, por exemplo, o Leon Denis, nas suas obras, também fala sobre isso que a gente falou, de que a vontade consegue moldar os fluidos, né? Tem um livro do Leon Denis chamado Depois da Morte, que ele conta um caso, assim, inacreditável, surpreendente, que ele fala de um homem que foi hipnotizado e, sob o efeito da hipnose, falaram para ele para que a mão dele começasse a sangrar. E, imediatamente, a mão dele começou a sangrar. E aí pediram para ele, para a mão dele sarar. E, imediatamente, a mão dele cicatrizou. E aí o Leon Denis disse que a mente é tão poderosa, mas tão poderosa, que ela é capaz de rasgar ou cicatrizar um tecido, né? E a questão dele estar hipnotizado tem a ver com um certo desprendimento da matéria, que quando o espírito está um pouco desprendido da matéria, isso potencializa, né, os seus poderes latentes, né? E a gente tem livros espíritas que falam sobre psicosfera, como que uma série de pensamentos persistentes podem gerar toda uma psicosfera, né, ao redor de uma pessoa, ou ao redor de um local, de uma casa, de uma cidade, que seja. E a gente tem também na obra do André Luiz, né, nós temos livros do André Luiz que falam sobre a forma pensamento, né, um pensamento que acaba sendo meio que cristalizado, que acaba tomando uma forma, uma forma fluídica, digamos. E claro, se a gente vai falar sobre o poder da cura, a gente tem que falar sobre Jesus, né, gente? Se você quiser ver exemplos de o poder da fé curando pessoas, você vai ler o Evangelho, e são tantas histórias de curas, mas todo lugar que Jesus vai, e ele cura um paralítico que não conseguia andar, ele cura leproso, né? Ele cura pessoas com todos os tipos de doenças, ele cura gente com hemorragia, e ele cura pessoas obsidiadas, né? Olha como naquela época já existia obsessão. E aí tem um caso, né, que ele vai para uma casa e tinha um menino que estava obsidiado, e o pai do menino pergunta assim, mestre, podes curar o meu filho? E olha a resposta de Jesus. Olha que resposta poderosa. Jesus responde, se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Gente, olha só que frase poderosa. Você quer saber se é possível? É possível uma pessoa que estava na cadeira de rodas andar usando o poder da fé? Né? É possível a gente realizar os nossos sonhos, a gente ter uma vida mais saudável, a gente atrair para a nossa vida tudo de bom, aquilo que a gente quer? É possível mudar de vida, né? E olha a resposta de Jesus. Tudo é possível àquele que crê. Não tudo é possível para qualquer um. Tudo é possível para aquele que aprendeu a crer. Né? Ou seja, você tem que crer, você tem que ter a vontade para que isso chegue a afetar os fluidos, né? E aí, em outra passagem aqui no Evangelho de Marcos, Jesus diz o seguinte: eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te e atire-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Pequena observação. Lembra que a gente falou que, mesmo quando as circunstâncias parecem estar indo contra a gente, mesmo quando todos os indícios parecem indicar que a nosso pensamento, nossa cura não está funcionando, mesmo assim a gente não pode duvidar. Eu falei que a Egorina ela tinha que acreditar persistentemente que ela ia conseguir se curar, mesmo quando parecia que não estava vindo cura nenhuma, porque é muito demorado. Mas eu falei assim, ela não pode ficar duvidando o tempo todo, né? Porque se uma hora você acredita e depois você duvida, não vai dar certo, tá misturando a fé com a dúvida. E Jesus diz isso, olha, aquele que disser a esse monte, levanta-te e atire-te no mar, e não duvidar em seu coração. Ou seja, ele está falando um coração músculo, né? Ele está falando, você não pode duvidar lá do fundo da sua alma. E crer que acontecerá o que diz. Tem que crer, porque senão o pensamento sem a crença, né, não tem esse poder. E aí ele diz, quando você for pedir alguma coisa, creia que você já recebeu.
Acredite que você já tem aquilo que você quer ter. Então, a Egorina, ela, antes de ser curada, ela já imaginava como que seria correr na grama. Ou seja, ela já tá, é como se ela já tivesse curada na mente dela. E só faltava isso descer da mente e se manifestar no plano espiritual. Na mente dela, ela já se imaginava curada. Ela já tinha crença de que ela já tinha recebido aquilo. Né? E quando Jesus cura uma mulher, né, no Evangelho de Lucas, ele diz: a tua fé te salvou. Né? Foi a tua fé que te curou. E aí a gente tem aquela outra frase tão conhecida de Jesus: se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Então Jesus disse: tudo é possível para aquele que crê, e ele também disse: nada será impossível para vocês. Se vocês tiverem fé, pelo menos o tamanho de um grão de mostarda, né? Já é o suficiente para que nada seja impossível, né? Então, eu acho interessante a gente chamar a atenção, agora que a gente já entendeu que o pensamento é capaz de curar, que o pensamento positivo ele é capaz de trazer uma série de benefícios, então a gente tem que se perguntar, né? Se a mente ela é tão poderosa para fazer o bem, imagina o estrago que a mente não é capaz de fazer quando os pensamentos não são positivos. Quando ao invés de pensamentos de fé, de esperança, de amor, se você tiver pensamentos de mágoa, rancor, vingança, né, derrotismo, pessimismo, isso vai ter uma série de efeitos negativos, né? Então, gente, vamos pensar assim, é como se a mente fosse um instrumento que pode ser usado para o bem e para o mal. Para eu dar um exemplo assim, é bem gritante. Uma pessoa poderia usar uma faca para preparar uma sopa de legumes para alguém, mas uma faca também poderia ser usada para assaltar uma pessoa. E eu pergunto, a faca é boa ou má? Depende, ela é um instrumento. É o ser humano que decide se a faca é para fazer uma sopa ou se é para assaltar alguém. Né? Da mesma forma, a mente é um instrumento. A mente ela pode ser usada para o bem, para cura, mas quando a mente está desequilibrada, ela pode ter um efeito destrutivo, né? Sobre o corpo, sobre as emoções, sobre as nossas situações de vida, né? Então a gente tem aqui o livro Missionários da Luz, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Essa frase aqui não é exatamente do André Luiz, mas o André Luiz lá no plano espiritual, né? Ele se encontra com um mentor espiritual chamado Alexandre, e esse mentor espiritual ele diz: cada espírito é um mundo por si mesmo, e cada mente é como um céu. Do firmamento descem raios de sol e chuvas benéficas, mas também desse mesmo céu procedem as faíscas destruidoras. Assim é a mente humana. Então ele está dizendo, assim como do céu vem o sol que é maravilhoso, também vem um trovão do céu. A mente humana também é assim. A mente humana pode ser sol ou pode ser trovão, né? Então, da mente humana, se originam as forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico, mas, quando a mente está perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares que a servem. Tá? E aí, aqui uma pequena observação, que a gente entende que a pessoa que começa a usar o pensamento positivo, a gente poderia dizer que ela entra num ciclo virtuoso, porque o pensamento positivo, ele atrai coisas boas. Né? Mas quando você atrai coisas boas na sua vida, você sente que você tem mais motivos para sentir gratidão, para sentir alegria, para sentir felicidade. E aí você tem mais pensamentos positivos e que, portanto, vão trazer mais coisas boas. E aí você está, né, num ciclo positivo, um ciclo virtuoso. Inversamente, quando uma pessoa cultiva pensamentos negativos, a pessoa ela pode cair num ciclo vicioso, porque o pensamento negativo, né, desgosto, desesperança, falta de fé, pessimismo, derrotismo, ódio, esses pensamentos negativos, eles trazem coisas ruins para a nossa vida. Então começa a gerar doenças, começa a gerar perturbações psicológicas, começa a trazer coisas ruins para a nossa vida, ou até, sei lá, uma obsessão, uma depressão, né? Só que quanto mais você atrai coisas ruins, você começa a achar que você tem mais motivos para reclamar da vida. Você começa a achar mais ainda que está tudo dando errado. E aí a pessoa desesperada começa a ficar mais desesperada ainda. E a pessoa entra num ciclo vicioso, né? Em que ela tem pensamento negativo e se atrai coisas ruins. E aí isso gera mais pensamentos negativos, né? E aí a pessoa ela tem que descobrir uma maneira de quebrar esse ciclo vicioso, voltando para o pensamento positivo, mesmo quando as coisas estão dando erradas. Então, gente, já que a gente entendeu que os pensamentos possuem efeitos, né? Pensamento positivo, efeitos positivos. Pensamento negativo, efeitos negativos. Logo, nós devemos cultivar os pensamentos positivos, né? Todos os dias, cultivar como se fosse uma planta e evitar os negativos. Gente, é interessante, quando eu falo que a gente deveria, na verdade, a frase certa, o verbo certo não é deveria, porque, veja bem, eu não estou dizendo que é uma obrigação,
Eu não estou dizendo assim, você é obrigado a pensar positivo, ou você foi proibido de ter um pensamento derrotista. Não é isso que eu estou falando. Não tem nada a ver com proibir ou obrigar, ou falar assim, se você tiver um pensamento negativo, isso é pecado. Não é isso, gente. Não tem nada a ver com isso. É simplesmente causa e efeito. É só ação e reação. Então, tipo assim, gente, olha só, ninguém está proibido de comer fritura todo dia. Se você quiser comer fritura todo dia, nenhuma lei proíbe isso. Mas se eu comer fritura todo dia, pode ser que algum dia eu tenha algum problema de saúde. Causa e efeito. Eu não estou dizendo que fritura é pecado. Eu só estou dizendo que é ação e reação, né? Inversamente, ninguém é obrigado a ter uma dieta saudável. Mas se todos os dias você come coisas saudáveis, você vai ter efeitos benéficos para o seu corpo. Né? Então, mais uma vez, eu não estou nem falando sobre o que é certo e o que é errado. Eu estou falando sobre ação e reação. Né? O que você faz e qual é o efeito daquilo que você faz. E aí você decide qual é o efeito que você quer para a sua vida. Né? Então, a gente poderia aprender a selecionar os pensamentos como alguém que separa as sementes, né? Então, no Evangelho, Jesus diz que é preciso separar o joio do trigo. Que tipo de pensamento que eu quero ter na minha mente, né? Adianta alguma coisa eu ter pensamentos pessimistas ou derrotistas? Vai ajudar em alguma coisa? Né? Então, se não vai ajudar em nada, por que não ter pensamentos de otimismo, de alegria, de bondade? Manter a mente limpa como se fosse uma casa, né? Se a sua casa estivesse cheia de lixo, o que você faria? Você não faria uma baita de uma limpeza na sua casa para tirar aquele lixo? Então, gente, eu não sei se vocês já perceberam, mas a gente mora na nossa mente. A gente mora dentro da nossa mente, porque a gente não consegue fugir da nossa mente. Eu não consigo fugir da minha mente. Eu posso fugir de qualquer situação. Eu posso fugir de casa, posso fugir do trabalho, posso fugir de qualquer pessoa. Mas por mais que eu saia correndo por aí, eu não consigo fugir dos meus pensamentos. Porque quando eu saio correndo por aí, meus pensamentos vêm junto. Minha mente vem junto. Eu posso me afastar de qualquer pessoa, mas eu não consigo me afastar de mim mesmo. Então é bom que eu seja uma boa companhia para mim mesmo, né? Então, já que eu não consigo sair da minha mente, se eu não consigo sair da minha mente, então eu tenho que cuidar da minha mente, limpar a minha mente, né? E não deixar acumular lixo, que nem a gente faria com uma casa. E isso deve ser um hábito diário para todos nós. E aí alguém poderia perguntar, tá, mas é possível isso? É possível controlar a mente? Existe isso? Você consegue controlar os seus pensamentos? É possível controlar os nossos pensamentos? Como controlar os nossos pensamentos? Né? Eu sei que na teoria, falando assim, vim aqui falar isso para vocês, é muito fácil. Mas e na prática? Na prática a gente começa a perceber que é muito difícil controlar os pensamentos. Por quê? Porque os pensamentos não são um objeto. Você pode segurar um objeto na sua mão e falar, está tudo sob controle, mas o pensamento não é um objeto. Você não consegue prender um pensamento e algemar ele e botar ele numa cela, né? Se você tem na sua cidade um criminoso, alguém poderia prender esse criminoso e botar ele na cela e dizer que está tudo sob controle. Mas se eu tiver um pensamento negativo, um pensamento persistente, pode ser de vingança, de raiva, de pessimismo, de desespero. Se eu tenho um pensamento assim persistente, eu não consigo prender esse pensamento. Eu não consigo bater no pensamento, eu não consigo algemar ele, eu não consigo acorrentar ele e botar ele numa cela, porque ele não é uma pessoa, né? Ele não é uma pessoa para eu controlar. Na verdade, quando a gente fala controlar a mente, é só uma metáfora. Você não consegue controlar a mente. Então, eu acho assim, primeira coisa que a gente pode fazer, uma técnica extremamente simples, muito simples, qualquer pessoa pode fazer, é a autoobservação. A gente começar a observar a nós mesmos. Você já parou para observar os seus próprios pensamentos? Muitas vezes as pessoas começam a entrar em pensamentos negativos, mas a pessoa nem percebe. Tá? A pessoa, às vezes, sei lá, a pessoa começa a entrar numa paranoia e ela nem percebe que ela está criando uma tempestade em um copo d'água. Porque às vezes aquilo é tão automático, sabe? Às vezes a gente está viciado em se preocupar mentalmente, só que a gente se preocupa demais, excessivamente. Né? A gente cria tempestade em um copo d'água. Só que a gente está tão acostumado a fazer isso que a gente nem percebe. Ou seja, às vezes eu estou tendo pensamentos horríveis, mas eu nem me dei conta disso. Então é bom a gente fazer uma autoobservação. O que é isso? Observar a mim mesmo. A qualquer momento eu posso parar e me perguntar que tipo de pensamento que eu estou tendo. Eu estou tendo pensamentos bons? Por que eu estou pensando assim? Eu tive um pensamento de desespero, de derrota. Por que eu estou pensando assim? O que me leva a pensar assim? Para pelo menos a gente estar consciente, né? Pelo menos eu sei quando está tendo um pensamento bom ou ruim. Né? E lembrar o seguinte, o pensamento que nós alimentamos é aquele que se fortalece. Eu disse que o pensamento não é que nem um objeto, né? O curioso do pensamento é que parece que quanto mais você foca no pensamento, mais forte ele fica. Então, quando eu estou com uma preocupação muito excessiva, que está gerando ansiedade, quanto mais eu penso naquela preocupação, mais eu fico preocupado. Quanto mais eu penso no medo, mais eu sinto medo.
Né? Uma pessoa que está ansiosa, quanto mais ela pensa naquela ansiedade, mais ela sente ansiedade. Por isso que é difícil controlar os pensamentos, porque parece que você tenta controlar um pensamento, mas ao focar naquele pensamento, você dá mais força para ele. Então a gente tem que aprender a fazer uma mudança de foco. O que é isso? Se eu sei que quanto mais foco eu dou para um pensamento, mais forte ele fica, o melhor que eu faço é ignorar aquele pensamento que eu não quero, deixar ele para lá, deixa ele passar. Veio um pensamento ruim, veio ele negativo, mas deixa ele para lá, e eu agora vou mudar o meu foco para pensamentos positivos. Então eu vou parar de pensar naquilo que está me causando ansiedade, e eu vou pensar em outras coisas, vou pensar no que me causa gratidão, né? O que eu tenho na vida, quais são os meus motivos para ser grato, para agradecer a Deus, né? O que eu tenho de bom na vida. E é claro que existem também uma série de hábitos que nos ajudam a trazer o equilíbrio. Aí, gente, varia de cada um, varia da religião de cada um, mas tem gente que gosta de oração, tem gente que gosta de meditação, tem gente que gosta de ouvir uma música calma. Se for necessário, você fazer uma terapia, né? Se for um caso grave, assim, de ansiedade, depressão. Então, tem gente que faz terapia, tem gente que faz caminhada na natureza, tem gente que até esparece a cabeça fazendo exercício físico, mas cada um tem, né, conhece os seus hábitos diários que ajudam a se equilibrar. Né? A gente tem momentos de silêncio, né? Dizem que, assim, você sabe qual é o barulho que o seu coração faz, mas se tiver muito barulho, muita poluição sonora ao seu redor, aquela centro da cidade barulhenta, você não consegue escutar o seu coração. E aí você precisa de silêncio para ouvir o seu coração. Então, quando a gente silencia, né, Jesus diz para, quando a gente for orar, para a gente estar sozinho no quarto, fechar a porta do quarto. A gente ter só um momento, eu sei que a gente não gosta de solidão, mas a gente ter só um breve momento de solitude para rezar, um momento de silêncio, né? É difícil a gente organizar a mente quando a gente está conversando com 1000 pessoas ao mesmo tempo, sabe? E aí tem várias notificações no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, e todo mundo falando pra gente o que a gente tem que fazer, a gente não consegue organizar a mente. Às vezes é bom ter um momento de silêncio para a gente organizar a mente, né? E lembrando que no Evangelho de Mateus, Jesus diz, né? Orai e vigiai, né? A oração e vigiar os seus pensamentos. Então, gente, eu acho que a gente poderia dizer, então, que, na verdade, a vida ela é como se fosse um reflexo do nosso padrão mental. Por quê? Porque a gente já viu que um pensamento pode ter um efeito. Mas imagina uma série de pensamentos coligados que se repetem de forma persistente, criando todo um padrão mental, né? Todo um padrão vibracional em que a pessoa... Imagina uma pessoa que passa, não anos, mas várias encarnações repetindo o mesmo padrão mental, mesmo padrão mental. Aquilo ali vai ter tantos efeitos, né? Primeiro, o pensamento ele começa a afetar as emoções. Daqui a pouco o pensamento está afetando as nossas palavras, o que a gente diz. Né? Daqui a pouco o pensamento está afetando o nosso corpo e está tendo efeitos no nosso corpo, pode causar uma doença. Daqui a pouco o pensamento ele começa a materializar na nossa vida. E depois de muitas encarnações pensando de um jeito, a nossa vida acaba sendo um reflexo, né, do nosso padrão mental mais persistente. Então, a vida não é simplesmente uma série de acontecimentos aleatórios. A vida não é simplesmente o que acontece comigo. Não é um monte de coisa que aconteceu comigo. Né? Na verdade, a vida, embora tenham coisas que acontecem com a gente que estão fora do nosso controle, muito do que acontece são coisas que nós criamos. Primeiro mentalmente, mas depois isso acaba se manifestando, né? Por isso que eu botei aqui que nós somos co-criadores da nossa própria realidade. Ou seja, a realidade ela é criada por alguns fatores externos, mas a gente também cria a nossa vida. Então, no livro Consolador, né, psicografado de Chico Xavier, o Emmanuel diz: é o próprio espírito que inventa o seu inferno ou cria as belezas do seu céu. Ou seja, paraíso e inferno é criado pela nossa própria mente. Então, né, aquela famosa frase, eu não sei de que é esse ditado, mas já me disseram, né, mude a sua mente e seu mundo mudará. Eu acho que quando a gente tem essa compreensão, né, essa compreensão mais completa de tudo que a gente falou aqui, eu acho que isso muda totalmente a nossa perspectiva de vida, a maneira como a gente encara a vida, que a gente começa a ver a influência que a gente tem na nossa vida. Que a nossa vida não é simplesmente, ai, coitadinho de mim, você não tem ideia das coisas que aconteceram comigo, como se eu fosse apenas uma vítima, apenas um espectador assistindo uma novela e olha o que aconteceu na novela. Quando, na verdade, eu não percebo, mas sou eu que estou criando as circunstâncias da minha vida. Né? O mundo material não é algo totalmente objetivo, totalmente neutro, absoluto que está aí. Né? Absoluto é o mundo espiritual, não o mundo material. Na verdade, o mundo material ele é afetado
pelo nosso estado mental, pelo nosso estado emocional. Então a gente começa a ver que, na verdade, somos nós que estamos escrevendo a nossa vida, né? A gente se emancipa desse sentimento de achar que eu sou apenas uma vítima das fatalidades e eu começo a ter mais domínio sobre o meu destino. Eu começo a ver que, na verdade, sou eu que estou escrevendo a história da minha vida. Então, eu estou falando aqui sobre algumas mudanças de mindset que acontecem quando a gente entende isso. A gente passa da mentalidade de espectador, né, aquela pessoa que está sentada na TV assistindo a novela e você não tem nenhum controle sobre a novela. Se acontecer algo ruim, você chora. Se acontecer algo bom, você bate palma, mas você não tem controle. E aí a gente sai dessa mentalidade de espectador de televisão e a gente percebe que, na verdade, nós não somos os espectadores da nossa vida. Nós somos os autores da nossa vida. Nós estamos escrevendo a nossa história de vida diariamente através do nosso livre-arbítrio, né? E a partir daí eu associo isso com vários tipos de mudanças que a gente poderia falar, né? Ao invés de focar só no conhecimento, a gente começa a buscar o autoconhecimento, que a gente começa a pensar, pô, eu tenho que entender melhor a minha mente. Como que funciona a minha mente? Por que eu não consigo controlar um pensamento? Né? Como que é possível que eu não consiga controlar a minha própria mente? Se eu não consigo controlar a minha própria mente, como é que eu vou ter controle da minha vida? Como é que eu vou controlar alguma coisa se eu não controlo o que eu estou pensando? E aí a gente começa a querer entender, mas então como que a mente funciona? Como que a alma funciona? Como que isso funciona? A gente começa a buscar, além do conhecimento, também o autoconhecimento. Eu falo de uma mudança do controle para o autocontrole. A gente para de achar que a gente tem que controlar tudo na vida, que a gente tem que controlar todas as circunstâncias do mundo material, ou de achar que a gente tem que controlar todo mundo, controlar a opinião dos outros, e a gente começa a buscar o autocontrole, né? Antes de eu sair por aí querendo controlar a opinião dos outros, eu começo a ver quão poderoso não é eu ter autocontrole. Porque se eu posso controlar os meus pensamentos, eu posso guiar para que direção a minha mente vai estar manifestando, né? O que eu quero que aconteça na minha vida. Né? Eu quero ter felicidade, eu quero ter amor, então é isso que eu vou cultivar na minha mente, certo? E aí a gente começa a mudar de uma visão materialista, né, de olhar só para o mundo material, olhar para fora e ver o que está acontecendo aí, e começar a olhar para a nossa dimensão espiritual, né, do ponto de vista do espírito. A gente começa a ver que o verdadeiro poder vem do espírito. Não significa dizer que o mundo material não tem importância nenhuma, mas significa dizer que, na verdade, o mundo das causas vem do espírito, né? E o mundo material é o mundo dos efeitos. Então não dá para você buscar efeitos só no mundo material sem se preocupar com a mudança espiritual. E a gente passa de uma busca exterior, né, a busca pelo prazer exterior no mundo material, para uma busca interior, começar a olhar para dentro e entender que é começando em nós uma mudança de mentalidade, é a partir daí que a gente começa a manifestar mudanças na nossa vida, né? Então, gente, como eu falei, né, a mudança começa em nós, a cura também. E eu acho que a gente poderia deixar, né, como reflexão final aqui, né? Vamos então tentar seguir esse exemplo de fé e perseverança da Igorina Cunha, ela que veio que mostrou quão poderosa é a mente, que a mente é capaz de curar, né? E que então que a gente possa confiar na força da nossa mente e acreditar que sim, nós temos esse poder, né? Esse poder, ela mostrou o que é possível, também é possível para nós. Lembra que Jesus disse: tudo é possível para aquele que crer. Então vamos aprender a crer para que a gente também possa dizer que tudo é possível para nós, certo? Então, gente, muito obrigado, uma boa noite a todos, que a paz de Deus esteja com vocês.